No topo do mundo, onde o céu e a terra se fundem em um horizonte sem fim, existe um reino implacável. Um deserto gelado, esculpido pelo vento e pelo tempo, onde apenas os mais fortes sobrevivem. Esse é o Tibete, o teto do mundo. Aqui, a altitude desafia cada respiração. A mais de 4.500 metros acima do nível do mar, o oxigênio é um luxo e a vida um teste de resistência. O coração do Himalaia ergue suas muralhas de pedra e gelo, dominadas pelo Colosso Supremo. O Everest, com seus 8.848 metros, observando impassível aqueles que ousam se aventurar por essas terras. Mas essa grandiosidade tem um preço. O frio corta como lâminas de gelo, e no inverno as temperaturas podem cair para menos 40 graus Celsius, congelando tudo em seu caminho. No verão, o Tibete se revela como um paradoxo. Não há calor sufocante, mas também não há alívio. Com menos chuvas do que o Saara, a água se torna um tesouro escasso. Os ventos castigam as planícies e a vegetação que sobrevive aqui é tão resistente quanto as criaturas que vagam por essas terras. No alto dos penhascos, o leopardo das neves move-se como um fantasma entre as rochas, invisível aos olhos menos atentos. Nos vales, os poderosos iaques enfrentam o frio implacável, enquanto bandos de marmotas buscam abrigo contra predadores implacáveis. Cada animal, grande ou pequeno, tem seu próprio segredo para desafiar esse ambiente extremo. Em meio às montanhas mais imponentes da Terra, um povo forjou sua existência não apenas desafiando a natureza, mas encontrando nela um caminho espiritual. O Tibete não é apenas um território, é um santuário. Suas tradições, esculpidas pelo tempo, são tão resistentes quanto as rochas do Himalaia. Por séculos, o Tibete foi um reino independente, isolado do mundo exterior por suas barreiras naturais. Sua cultura floresceu em meio à adversidade, moldada pela devoção ao budismo tibetano, que permeia cada aspecto da vida. Aqui, templos milenares como o Palácio de Potala, em Lhasa, se erguem como guardiões da fé, abrigando manuscritos sagrados, relíquias ancestrais e uma espiritualidade que transcende gerações. Entre os eventos mais sagrados, destaca-se o Losar, o Ano Novo tibetano. Durante esse período, aldeias inteiras se reúnem em festividades que misturam religião e cultura. Fogueiras são acesas para afastar maus espíritos, e oferendas de cevada são lançadas ao vento como um pedido de boa sorte para o ano que começa. Outro momento crucial é o Saga Dawa, um festival que celebra o nascimento e a iluminação de Siddhartha Gautama, o Buda. Durante essa época, os tibetanos realizam peregrinações até os templos
e deixam girar incansavelmente seus cilindros de oração, acreditando que cada rotação espalha bênçãos pelo mundo. A espiritualidade tibetana se manifesta também na arte. As mandalas, compostas por minúsculos grãos de areia colorida, representam o ciclo da vida e a impermanência de todas as coisas. Depois de concluídas, são destruídas como um lembrete de que tudo na existência é passageiro. Outra expressão marcante são as pinturas Tanka, verdadeiras janelas para o universo espiritual. Criadas sobre tecidos delicados, retratam divindades budistas e ensinamentos filosóficos que atravessaram séculos, preservando a essência do Tibete. A cultura tibetana é mais do que uma herança, é uma resistência. Em meio aos desafios da modernidade, seu povo continua a preservar tradições milenares, equilibrando-se entre o passado e o presente, entre a fé e a sobrevivência. No coração das montanhas do Tibete e das regiões montanhosas da Ásia Central, uma criatura mística e quase fantasmal caminha silenciosamente, desafiando as condições extremas de um ambiente hostil. O leopardo das neves, uma das espécies mais fascinantes e enigmáticas do planeta. Adaptado a uma vida em altitudes superiores a 4.000 metros, onde as temperaturas podem cair drasticamente e o terreno escarpado e rochoso limita a visibilidade, esse felino se destaca não apenas pela sua aparência única, mas pela sua extraordinária habilidade de sobreviver em um dos ambientes mais inóspitos do mundo. Uma das características mais impressionantes do leopardo das neves é a sua capacidade de camuflagem. Seu pelo, macio e espesso, tem uma cor que varia do cinza claro ao branco, com manchas que ajudam a quebrar o contorno de seu corpo e a se misturar com a paisagem montanhosa. Essa habilidade de se esconder nas rochas cobertas de neve é uma questão de sobrevivência, já que o leopardo das neves é um predador de emboscada, atacando suas presas de surpresa. Sua camuflagem é mais do que uma característica estética. É uma questão de vida ou morte. A neve constante e o terreno escorregadio exigem que o animal tenha uma habilidade especial para permanecer invisível, tanto para suas presas quanto para os predadores. Com suas patas largas e adaptadas, ele caminha de forma silenciosa sem deixar rastros e se infiltra pelas montanhas sem ser visto. O leopardo das neves habita as regiões mais altas das montanhas da Ásia Central, em altitudes que variam entre 3.000 a 5.000 metros. Essas altitudes são desoladas e desafiadoras. O ar rarefeito torna a respiração mais difícil, e as temperaturas podem cair para níveis extremamente baixos, especialmente durante a noite. Além disso, o terreno acidentado exige habilidades excepcionais de escalada e navegação. Esse predador não tem medo de enfrentar as dificuldades impostas pela altitude. Suas patas largas, cobertas de pelo, não apenas ajudam na camuflagem, mas também atuam como sapatos naturais que distribuem o peso, permitindo que ele se mova com mais facilidade na neve profunda. O leopardo das neves é um dos poucos felinos que pode se aventurar pelas encostas vertiginosas sem escorregar, graças à sua habilidade excepcional de se adaptar ao terreno. Sua dieta variada e a habilidade de caçar presas grandes como ibex e antílopes são vitais para sua sobrevivência.
Mesmo com as condições desafiadoras, o leopardo das neves mantém um domínio absoluto sobre sua área de caça, usando sua furtividade para emboscar presas que, muitas vezes, não sabem que estão sendo observadas até ser tarde demais. O leopardo das neves é um animal solitário por natureza. Sua vida é marcada por territórios amplos, que ele marca e defende com uma combinação de urina, arranhões em árvores e até marcas deixadas pelas garras nas pedras. Esses territórios podem se estender por centenas de quilômetros quadrados, refletindo a vasta área de caça necessária para sustentar sua dieta. Embora seja um predador eficaz, sua natureza solitária significa que ele é raramente visto por outros, o que só aumenta o misticismo ao redor dessa espécie. O leopardo das neves se sente à vontade apenas em sua própria companhia, o que lhe permite ser completamente independente na busca por alimento e no domínio de seu território. Nas vastas planícies e encostas rochosas do Tibete, um predador solitário patrulha sua fortaleza. Pequeno, recluso e raramente visto, ele carrega um semblante feroz e uma aparência inconfundível. Este é o gato de Pallas, um dos felinos mais enigmáticos do mundo. Ao contrário de seus parentes de corpo esguio e movimentos elegantes, o gato de Pallas possui uma morfologia distinta. Seu corpo é compacto e atarracado, com pernas curtas que o fazem parecer ainda menor do que realmente é. Sua cabeça arredondada, com olhos frontais penetrantes e um focinho achatado, lhe dá uma expressão permanentemente carrancuda. Sua pelagem é uma das mais densas entre os felinos, proporcionando isolamento térmico contra o frio extremo das montanhas e estepes asiáticas. Mas apesar de seu tamanho modesto, essa pequena fera é um sobrevivente nato. A camuflagem é sua maior arma. Com uma coloração que varia entre tons de cinza e bege, ele se funde ao ambiente, tornando-se praticamente invisível para predadores e presas. Diferente de outros felinos, ele não corre atrás de suas vítimas. Seu método de caça é baseado na paciência. Ele se esconde e observa, permanecendo imóvel por longos períodos até que um roedor ou pássaro incauto se aproxime. Então, quando chega o momento certo, ele dá um salto rápido e certeiro, agarrando sua presa antes que ela possa reagir. Esse comportamento furtivo, aliado à sua expressão intensa, contribuiu para a fama do gato de Pallas como um dos felinos mais misteriosos do mundo. Diferente de outros felinos sociais, como os leões ou até mesmo gatos domésticos, que formam laços familiares, o gato de Pallas vive uma vida de isolamento quase total. Ele raramente interage com outros de sua espécie, exceto durante a curta temporada de acasalamento. Como predador de topo em seu habitat, ele regula a população de pequenos mamíferos, desempenhando um papel crucial no equilíbrio do ecossistema. Ele não busca ser visto, não precisa de alarde. O gato de Pallas é um mestre do anonimato, uma sombra nas estepes do Tibete, vivendo na fronteira entre o visível e o invisível. E enquanto essas terras permanecerem selvagens, ele continuará patrulhando seu reino solitário. Nos confins das montanhas do Tibete, um gigante solitário percorre as florestas antigas. Dono de uma força impressionante e uma inteligência afiada, ele é mais um sobrevivente nato e um mestre da adaptação. O urso tibetano, uma lenda viva das alturas. O urso tibetano, também chamado de urso negro asiático, pode ser encontrado em várias partes da Ásia,
mas sua população nas montanhas do Tibete desenvolveu adaptações únicas para sobreviver em um ambiente implacável. Seu corpo robusto é coberto por uma pelagem negra espessa que o protege contra as temperaturas gélidas das alturas. No peito, um distinto V branco marca sua pelagem, um traço característico que o diferencia de outros ursos negros asiáticos. Suas garras longas e afiadas não são apenas armas, mas ferramentas para escalar árvores e cavar raízes, essenciais para sua sobrevivência. Apesar de sua aparência intimidadora, esse urso não é um predador agressivo. Na verdade, ele é um dos ursos mais onívoros do mundo, consumindo desde frutos e nozes até pequenos animais e insetos. Na chegada do outono, quando as noites se tornam mais frias, o urso tibetano intensifica sua busca por comida. Ele precisa acumular gordura suficiente para enfrentar os meses de inverno, quando o alimento se torna escasso. Ele se alimenta de bagas, raízes e mel, mas também pode caçar pequenos animais quando necessário. Seu papel no ecossistema é vital. Ao espalhar sementes pelo ambiente, ele auxilia na regeneração das florestas. Durante séculos, sua presença foi reverenciada por monges e habitantes locais, que o consideram um símbolo de força e resistência. Embora o urso tibetano seja um animal resiliente, ele enfrenta desafios que nem suas garras afiadas podem combater. A destruição de seu habitat pelo desmatamento e expansão humana tem reduzido drasticamente suas áreas de caça e descanso. Mas hoje, projetos de conservação tentam proteger esses gigantes, estabelecendo reservas e incentivando a coexistência com as comunidades locais. Em um recanto isolado da China, onde as montanhas cobertas de bambu abraçam o céu, um símbolo de esperança caminha pela floresta. Conheça o urso panda, uma criatura singular, cujos grandes olhos expressam um misto de serenidade e vulnerabilidade. Ele é mais do que apenas um animal. Ele carrega o peso de uma luta silenciosa pela sobrevivência e pelo futuro de sua espécie. O urso panda é, sem dúvida, um dos animais mais reconhecíveis do planeta, uma verdadeira estrela da vida selvagem. Sua aparência encantadora, com grandes manchas pretas ao redor dos olhos e suas orelhas arredondadas, pode fazer com que seja visto como um símbolo de ternura, mas sua vida é muito mais complexa do que a imagem doce que exibe. Seu corpo robusto, adaptado à vida nas montanhas da China, tem uma pelagem espessa que o protege tanto do frio quanto da umidade. Embora a maioria dos ursos seja carnívoro, o panda segue uma dieta estritamente herbívora, comendo quase exclusivamente bambu, o que faz dele uma criatura singular, adaptada a uma dieta pobre em calorias e rica em fibra. Para maximizar a ingestão de nutrientes, o panda precisa consumir enormes quantidades de bambu todos os dias, entre 10 e 20 quilos por dia, o que ocupa grande parte de sua rotina diária. O panda vive em uma solitude silenciosa nas florestas de bambu de áreas isoladas das montanhas de Sichuan, Shanxi e Gansu, na China. As florestas de bambu são seu habitat exclusivo e ele passa a maior parte de sua vida sozinho. Essa reclusão é, em parte, devido à sua dieta especializada e à necessidade de preservar a energia. O bambu, que compõe 99% da sua alimentação, exige que o panda passe horas mastigando e digerindo. Sua capacidade de processar essas plantas de baixa caloria e alta fibra é uma adaptação única. Embora solitário,
O panda comunica-se com outros pandas através de odor e marcas territoriais deixadas em troncos de árvores e nas fezes. Por séculos, o urso panda viveu sem grandes ameaças, mas nas últimas décadas ele enfrentou um desafio existencial. O habitat natural do panda tem diminuído drasticamente devido ao desmatamento e à expansão urbana. A destruição das florestas de bambu tornou-se um obstáculo quase intransponível para a espécie. Hoje, a população de pandas está restrita nestas áreas de montanhas isoladas, muitas das quais são como ilhas rodeadas por áreas de cultivo e infraestrutura humana. Essa fragmentação torna difícil para os pandas encontrarem outros de sua espécie e se reproduzirem. O panda tem uma taxa de reprodução baixa e uma gestação prolongada, o que significa que sua recuperação populacional é uma tarefa árdua e lenta. Uma fêmea panda tem um período curto de apenas 24 a 72 horas, uma vez por ano. Esse é o período em que ela tem para acasalar e engravidar. Geralmente, uma fêmea tem apenas um filhote de cada vez, o que torna a reprodução mais difícil e limita o crescimento da população. Graças aos esforços de conservação internacional, as populações de pandas estão lentamente se recuperando. Programas de reprodução em cativeiro, como o famoso Programa de Reprodução do Centro de Pesquisa e Conservação do Panda Gigante, ajudaram a aumentar a população de pandas em cativeiro, que depois foram reintroduzidos em seu habitat natural. Em 2016, a União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, reclassificou o panda gigante de em perigo para vulnerável, uma prova do sucesso desses esforços de conservação. Além de seu apelo imediato como um ícone global de conservação, o panda também é uma emblemática peça-chave em campanhas internacionais para a preservação da biodiversidade. Sua imagem foi adotada pela WWF, World Wide Fund for Nature, como um símbolo de esperança e esforço coletivo. O panda é agora um símbolo de união para milhões de pessoas ao redor do mundo que lutam pela preservação da vida selvagem e pela proteção dos habitats naturais. Nas remotas estepes do Tibete, onde o ar é rarefeito e o vento corta a terra com uma força implacável, uma figura discreta e furtiva se move com graça. A raposa do Tibete. Uma criatura que, apesar de sua aparência incomum, desempenha um papel vital na manutenção do equilíbrio ecológico dessa região desafiadora. Com um corpo compacto e pelagem espessa, a raposa do Tibete se adapta ao frio imenso da região, cobrindo-se com pelos de um tom dourado acinzentado que ajudam a camuflá-la nas estepes secas e rochosas. Seus grandes olhos escuros, além de sua visão aguçada, refletem sua habilidade para observar o mundo ao seu redor de forma meticulosa e discreta. Sua face tem uma característica marcante com o focinho curto e ligeiramente achatado, conferindo-lhe um semblante quase quadrado. Esse formato é peculiar entre as raposas e faz com que ela se destaque, tanto pela beleza quanto pela eficácia em suas caçadas. Já sua cauda longa e espessa não é apenas uma característica estética, mas uma ferramenta importante para a comunicação e equilíbrio enquanto percorre as desafiadoras planícies tibetanas. A raposa do Tibete é um predador solitário. Ela evita a companhia de outros, criando seu território,
que marca com excrementos e secreções odoríferas, especialmente em torno de suas tocas. Sua dieta é diversificada, embora os roedores, como marmotas e gerbos, formem a maior parte de sua alimentação. Ela é um caçador astuto, utilizando sua camuflagem e paciência para se aproximar de suas presas, frequentemente esperando que elas se aproximem antes de um ataque furtivo. A raposa do Tibete utiliza sua habilidade de se manter quase invisível para seus alvos, atacando rapidamente e com precisão. Sua velocidade e agilidade, combinadas com sua habilidade de se esconder nas rochas ou vegetação, tornam-na um predador eficiente, mesmo em ambientes tão áridos e desolados. O papel ecológico mais importante da raposa do Tibete é o controle populacional de roedores. Em um ambiente como as estepes tibetanas, onde o solo árido é propenso a suportar grandes populações de pequenos mamíferos, essa raposa desempenha um papel crucial em manter o equilíbrio da fauna local. Ao caçar roedores, a raposa do Tibete também reduz a quantidade de presas para outros predadores, criando um balanceamento natural no ecossistema, de maneira sutil, mas essencial. A marmota tibetana, com seu corpo compacto e pelagem espessa, é uma engenheira natural do solo. Passa a maior parte de seu tempo cavando buracos profundos nas planícies do Tibete, criando um sistema de túneis interconectados sob o solo. Esses buracos não são apenas sua moradia e refúgio contra predadores, mas também desempenham um papel ecológico crucial na região. Ao cavar suas tocas, a marmota ajuda a oxigenar o solo, permitindo que as raízes das plantas se expandam com mais facilidade e promovendo a drenagem da água. Suas atividades de escavação alteram a estrutura do solo, facilitando a regeneração das plantas, o que beneficia todo o ecossistema ao redor. Esses buracos também criam microhabitats para outras espécies menores, que compartilham esse ambiente subterrâneo, como invertebrados e pequenos mamíferos, que se beneficiam dessa rede de túneis interligados. Embora a marmota tibetana desempenhe um papel vital no ecossistema, ela também se encontra em uma posição delicada, como presa fundamental para vários predadores. Sua vida é um equilíbrio constante entre a necessidade de cavar e forragear para a sobrevivência e o perigo iminente que a ronda. Leopardos das neves, águias e outros carnívoros do Tibete dependem das marmotas para se alimentar. Sua natureza social e a tendência de viver em colônias torna as marmotas mais visíveis para esses predadores. No entanto, a marmota usa sua habilidade de se enterrar rapidamente como uma defesa vital, mergulhando em seus buracos subterrâneos ao primeiro sinal de perigo. A reprodução das marmotas tibetanas ocorre durante os meses mais quentes do ano, quando a neve começa a derreter e o solo se aquece. As fêmeas geralmente dão à luz entre 2 a 4 filhotes, que passam suas primeiras semanas em segurança no interior das tocas. As marmotas vivem em colônias familiares, onde há um sistema de cuidado coletivo. As fêmeas ajudam umas às outras a proteger seus filhotes, enquanto os machos tomam conta da segurança da colônia, alertando sobre a aproximação de predadores. Em um ambiente tão implacável, a sobrevivência dos filhotes é uma corrida contra o tempo. Eles crescem rapidamente, aprendendo a cavar e procurar alimentos ainda jovens, sendo completamente independentes após apenas algumas semanas. Apesar de sua pequena estatura, a marmota tibetana é um gigante ecológico. Como engenheira do solo e uma peça vital na cadeia alimentar,
ela é uma das chaves para a saúde das estepes tibetanas. Sua presença assegura que o delicado equilíbrio da vida selvagem continue a prosperar. Mas sua luta pela sobrevivência é cada vez mais desafiada por um mundo que está mudando rapidamente. No coração das montanhas mais altas do planeta, onde os ventos cortam e o frio é implacável, um animal singular se ergue como um símbolo de resistência e adaptabilidade. O Yaqui, um gigante peludo das estepes tibetanas, é mais do que apenas uma presença robusta nas paisagens congeladas. Para os tibetanos, ele é um aliado essencial, desempenhando um papel vital na sobrevivência em um dos ambientes mais desafiadores da Terra. O Yaqui é um mestre da adaptação. Seu pelo longo e espesso serve como uma camada isolante contra as temperaturas gélidas, enquanto seus cascos largos e fortes o permitem percorrer grandes distâncias nas planícies nevadas. Em altitudes que superam os 5.000 metros, ele se move com facilidade onde outros animais sequer conseguiriam sobreviver. Com a respiração adaptada às altitudes elevadas do Tibete, o Yaqui consegue prosperar em um ambiente onde o oxigênio é escasso. Seus pulmões são especializados para absorver o máximo de oxigênio possível, permitindo-lhe viver nas altitudes geladas com uma eficiência notável. Para os tibetanos, o Yaqui é mais do que um simples animal de rebanho. Ele é um pilar da vida cotidiana e da sobrevivência na região. Desde tempos antigos, os tibetanos dependem do Yaqui para tudo, desde a alimentação até o transporte nas difíceis montanhas. O leite do Yaqui é uma nutrição fundamental, fornecendo uma base para produtos lácteos como manteiga, queijo e iogurte, essenciais na dieta tibetana. Sua carne é consumida como uma das principais fontes de proteína, enquanto sua pele e pelos são usados para fazer roupas, cobertores e tendas indispensáveis para a sobrevivência nas temperaturas extremas. Ele também é usado como animal de carga. Ele transporta mercadorias e suprimentos através das montanhas difíceis, especialmente em áreas onde veículos não conseguem passar. Seu tamanho imponente e resistência ao frio o tornam ideal para essa tarefa, sendo um companheiro indispensável para os nômades tibetanos. Os rebanhos de iaques são organizados de forma hierárquica. As fêmeas e os filhotes tendem a formar grupos mais estáveis, enquanto os machos adultos frequentemente se juntam em grupos separados ou vivem sozinhos, exceto durante a época de acasalamento. As fêmeas cuidam dos filhotes com atenção extrema, protegendo-os das duras condições e de predadores. Os filhotes nascem com uma camada de pelos que os mantém aquecidos, mas rapidamente começam a aprender a pastorear e a procurar alimento ao lado das mães. Adaptado às altitudes elevadas do Tibete, o langur cinza é um exemplo notável de como a vida pode prosperar nas condições mais adversas. Ele habita as florestas de altitude elevada, a partir de 2.000 metros, estendendo-se até 4.000 metros de altura. Seu habitat natural é composto principalmente por florestas de coníferas e áreas rochosas, onde o clima é severo, com temperaturas que podem cair abaixo de zero. Como muitos habitantes das montanhas, o langur cinza tem uma fisiologia adaptada à vida no ar rarefeito. Seu corpo foi projetado para aproveitar ao máximo o oxigênio disponível, e seus pulmões
são mais eficientes na absorção do ar ralo das altitudes elevadas, permitindo-lhe realizar atividades físicas com facilidade, mesmo quando a quantidade de oxigênio é mínima. Esse primata é um animal altamente social, vivendo em grupos bem organizados que desempenham um papel vital em sua sobrevivência. Esses grupos são estruturados hierarquicamente, com uma liderança clara e uma divisão de tarefas que assegura a eficiência e a segurança do grupo. O langur vive em bandos compostos principalmente por fêmeas e seus filhotes, com um número reduzido de machos. As fêmeas são responsáveis pela cuidada interação social e pela educação dos jovens, enquanto os machos têm um papel mais dominante, especialmente na proteção do grupo. Na busca constante por alimento, os langures demonstram uma habilidade impressionante de adaptação a um ambiente onde os recursos são limitados. Sua dieta, embora variada, é principalmente composta de folhas, frutas, flores e bambus. Apesar de sua adaptabilidade e habilidades sociais, os langures cinzas enfrentam desafios constantes. Eles são caçados por predadores como o leopardo das neves e outros grandes felinos das montanhas. A alerta constante e a vigília cooperativa dos membros do grupo são essenciais para garantir sua proteção. O langur cinza tem um sistema de alerta bem desenvolvido, onde um membro do grupo atua como sentinela, mantendo os olhos atentos a qualquer movimento suspeito. Quando detectam um predador, os langures emitem sons estridentes para avisar o grupo e garantir que todos possam se esconder rapidamente nas árvores ou em fendas rochosas. O langur cinza, com sua habilidade de adaptação e sua vida social única, é uma prova da complexidade e beleza da vida selvagem do Tibete. Em um mundo cada vez mais ameaçado pela expansão humana, ele permanece um símbolo da resistência da natureza, equilibrando-se na linha tênue entre a vida e a sobrevivência em um dos lugares mais inóspitos do planeta. O ibis preto é uma ave de aparência única e enigmática, adaptada ao ambiente das regiões de pântano e margens de rios do Tibete. Seu corpo esguio com penas negro-metálicas e seu bico curvado formam uma silhueta inconfundível. No ar, o ibis preto voa com elegância e graça, sua plumagem reflexiva criando uma dança de sombras nas águas e vegetação ao redor. Essa ave pode alcançar até 80 centímetros de altura, com uma envergadura de asas que permite voar longas distâncias. Seus movimentos no solo e na água são lentos, quase meditativos, como se cada passo fosse uma busca por significado. O ibis preto é encontrado principalmente em pântanos e áreas de várzea ao longo dos rios tibetanos, ambientes ricos em recursos, mas também desafiadores para muitas espécies. Aqui, ele segue uma rotina de busca de alimentos, movendo-se com precisão e graça entre a vegetação aquática e as margens lamacentas, onde sua alimentação pode incluir peixes, insetos aquáticos e plantas submersas. O comportamento do ibis preto é meticuloso. Ao caminhar pelas águas rasas, ele realiza um movimento de escanear o fundo da água com seu bico, como se estivesse mergulhando no mistério do ambiente ao seu redor. Suas habilidades de forrageamento, aliadas à sua paciência, tornam-no um mestre da alimentação nas áreas úmidas do Tibete. Em muitas tradições tibetanas,
O íbis preto é considerado um símbolo de renovação e proteção espiritual. Sua presença é frequentemente associada à boa sorte e à transição espiritual, com muitos tibetanos acreditando que avistá-lo é uma mensagem de equilíbrio e harmonia. O íbis preto, com sua elegância silenciosa e importância espiritual, é uma das muitas joias raras do Tibete. Embora as ameaças ao seu habitat sejam imensas, ele continua a sobreviver, não apenas como uma ave, mas como um símbolo de renovação e esperança para o futuro. Em uma terra onde o espiritual e o natural se entrelaçam, o íbis preto segue sendo um elo entre o céu e a terra, entre o passado e o futuro, desafiando as adversidades e nos lembrando da necessidade de proteger o frágil equilíbrio da vida. O Tibete é um mundo à parte, onde a grandiosidade das montanhas se encontra com a riqueza da vida selvagem e a profundidade da cultura humana. Entre picos cobertos de neve e vales intocados, criaturas fascinantes como o leopardo das neves, o iaque resistente e a ágil raposa do Tibete habitam um dos ambientes mais extremos do planeta, perfeitamente adaptadas a esse reino de gelo e vento. Mas não é apenas a natureza que faz do Tibete um lugar único. Seus templos ancestrais, os cânticos ressoando nos monastérios e as tradições profundamente enraizadas criam uma atmosfera mística onde passado e presente se entrelaçam. No alto do teto do mundo, cada detalhe, da fauna resiliente às celebrações espirituais, conta uma história grandiosa sobre força, equilíbrio e harmonia com o ambiente. O Tibete é uma terra de contrastes e maravilhas, onde cada sopro do vento carrega ecos de um passado milenar e de uma natureza indomável.